aula de hoje, como vocês pediram, né? Colocaram no WhatsApp, a gravação sobre a correção da atividade que eu mandei para vocês no WhatsApp, certo? Então agora a gente vai fazer a correção. Peço que vocês peguem aí a folha, né, do caderno, que vocês melhor. A gente fazer aí a correção dessa atividade. A correção de interpretação e continuando também um conteúdo que é bem interessante em relação ao Enem. Né? Vocês sabem que uma das competências básicas que devem ter para poder responder as questões de todas as áreas, né, afins não somente língua portuguesa, é saber interpretar a questão, né? Tentar identificar todos os elementos que a questão traz, assim como analisar os diversos tipos de gêneros textuais, que foi um conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? E aqui na primeira questão vocês visualizam um poema visual. Poema visual do que se trata? É um poema que também é conhecido como poema objeto ou poema concretista. Ele surgiu há pouco mais de 50 anos atrás e um dos principais poetas concretistas, se assim a gente pode considerar, Miracular. E aqui esse poema concretista tem como principal objetivo mostrar uma imagem, né? Transfigurar uma representação visual. Por isso que ele é mais conhecido como poema visual. E aí ele não segue aquela estrutura conhecida do poema em si. Né? Vocês percebem que ele é uma estrutura livre. Ele pode fazer da forma como ele quiser. Sendo que, para ser considerado um poema visual, ele não deve seguir a estética do poema, que é aquela baseada em estrofes e versos. E aqui a gente identifica, né, os elementos que compõem esse poema visual. São datas, se vocês prestarem atenção, eu iniciei com 1966, aí 1967, 1968, é como se fosse uma linha do tempo aqui na base do poema. E aí vai crescendo verticalmente as datas e finaliza no 11 de setembro de 2001. E aí, nesse momento, a gente já pode ter, assim, mais ou menos uma base do que se trata, né? A gente tem uma data muito importante para a história do mundo, né? Que foi a queda das duas torres gêmeas, e elas estão representadas nesse poema. Apesar de não trazer nenhuma informação em relação às duas torres, porém ela traz essa relação de tempo. E se a gente perceber mais intimamente em relação à análise desse poema concretista, esse 1966 é o início da construção das duas torres gêmeas. E aí vai transcorrer todo esse tempo a construção dela e ela termina aí no dia 11 de setembro de 2001. Não quer dizer que nesse dia foi terminado elas, né? Mas sim que nesse dia elas deixam de existir na face da Terra. Essas outras datas, vocês também percebem que elas estão mais claras. Então a gente subentende que a partir daquele momento, essas datas mais claras representam a não existência das torres gêmeas, tá bom? E aí vamos lá tentar responder aqui as questões. O poema citado é exemplo de um tipo de poesia chamada de poesia concreta. Em que medida esse nome se relaciona com esse texto, né? E aí, reafirmando, a poesia concreta é aquela em que a estrutura mais tradicional do poema não é seguida, né? Ela se perde para dar lugar a uma nova poesia que se assemelha a um objeto, né? A representação, que aqui no caso é das duas torres gêmeas. Como você interpreta o poema apresentado? E aqui a resposta pessoal de vocês, né? Vocês veem que representa a linha do tempo da construção aqui na base, né? Das duas torres gêmeas. E a parte vertical foram os anos que ela existiu, já construída, né? Consolidada. E essas datas em branco quer dizer que é a partir do momento que ela já não
não são mais consideradas as Torres Gêmeas, que elas foram bombardeadas aí pelos ataques terroristas. É interessante a gente perceber que o poema concretista ele vai chamar a atenção do leitor através do formato, da imagem. Então, o primeiro ponto, a gente tem que observar todo o formato dele. E, a partir daí, tentar identificar os elementos que compõem a questão, tá bom? Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui para a próxima questão. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Essa questão refere-se ao folheto que segue. Se vocês identificarem aqui, né? Diz assim, celular e direção, uma ligação perigosa. E aqui são momentos, ações que acontecem no trânsito, né, de pessoas que estão prestando atenção a outra coisa e termina acontecendo vários acidentes, né? Um cartaz aí em relação ao motorista em relação ao trânsito, né? Como ele é no trânsito. E aí a gente vê uma batida, né? Nós temos o último rapaz aqui do carro verde conversando ao celular. E ele diz assim: está bem, querida, vou desligar, falar o celular no trânsito, sai muito caro. E aí acontece esse acidente, né? E aqui nas outras imagens vocês verificam também outros tipos de acidentes que são recorrentes quando a gente está ao celular. Percebam que todas as representações, o celular é o propósito do acidente, né? No primeiro momento, ele não presta atenção que ele vai passando na faixa de pedestre. No segundo momento, a gente percebe que talvez ele esteja na frente de um semáforo e fica parado falando no celular. E no último momento, ele passa no sinal vermelho, né? Fazendo uma ultrapassagem perigosa. E aí vamos lá para a questão. No folheto constata-se uma ambiguidade intencional quanto ao emprego da palavra. E aí a ambiguidade, né? O duplo sentido. E aí a única resposta que se encaixa nela é a letra A. A ambiguidade está na palavra ligação, que pode ser interpretada como combinação ou telefonema. Né? Então ele diz assim, uma ligação perigosa. Tanto pode estar fazendo uma relação de combinação entre o celular e o trânsito, que não é saudável, termina ocasionando diversos acidentes, ou uma ligação que é realmente fazer o telefonema no meio do trânsito. Né? A ambiguidade se torna aí na palavra ligação. Aí vamos lá, segunda questão. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Observe o título, erro de português. Haverá alteração de sentido se esse título passar a erro do português? Justifique sua opinião. Vai haver sim, viu, galera? Quando a gente diz erro de português, a gente está fazendo menção a um erro gramatical, o erro da língua portuguesa. E quando eu digo erro do português, é do cidadão português, tá? É interessante a gente perceber que a troca aí da preposição do de para o dó vai modificar toda a significação do contexto que ele está inserido, tá? Erro de português é o erro da gramática em relação ao uso das regras gramaticais, e o erro do português vai fazer menção a um cidadão português que comete esse erro, tá? E aqui na terceira questão, vamos lá. Depois da necessidade de afeto, de ser aceita, nenhuma outra é tão intensa, na criança como a necessidade do jogo. Através dele, desenvolve-se a espontaneidade, a inteligência, a linguagem, a coordenação, o autocontrole, o prazer de realizar algo, a autoconfiança. É a via para a criança experimentar, organizar suas experiências, estruturar a inteligência para construir aos poucos a sua personalidade. Aí vamos lá. Com base nas informações do texto, é correto afirmar que para as crianças a prática do jogo ou da brincadeira. Letra A. Consiste em uma manifestação corporal que envolve intenso dinamismo e prazer, sendo fruto de uma necessidade de muita importância, verdadeiro. Então, de cara aí, a letra A já é a nossa resposta. Professora, vamos ver aqui as outras para ver onde é que está o erro. Vamos lá.
É de grande relevância para o desenvolvimento de sua inteligência, linguagem e autoconfiança, mas pouco auxilia na tarefa de conhecer seu corpo. Bem, ali a gente tem um elemento coesivo que é o mais pouco, que dá uma ideia de diminuição, né? Então, esse mais pouco aí não se encaixa nessa questão de auxiliar e conhecer o seu corpo, porque o jogo auxilia sim e de forma saudável. Na letra C, apresenta vários benefícios ao seu aprimoramento físico e moral, constituindo, na maioria dos casos, em uma atividade nociva ao seu desenvolvimento intelectual. Nociva, coisa ruim. E o jogo não traz essa ideia de nocividade, tá bom? Letra D, deve ser estimulada desde que contém atividades que priorizem o afeto e o uso da linguagem oral entre seus participantes. A primeiro momento, priorizem o afeto. Não somente priorizar o afeto, mas também todos os outros desenvolvimentos motores, psicológicos que os jogos trazem para as crianças. Letra E. Pode ser prejudicial para a construção de sua personalidade caso as crianças não recebam o afeto ou apoio de algum adulto durante a atividade lúdica. Falso, né? O jogo não é prejudicial a ponto de afetar essa questão de afeto e a ausência de algum adulto no momento da brincadeira, né? Então, a gente não vê isso nesse pequeno trecho do texto. Então, aí a letra A, na terceira questão. Na quarta questão, leia o texto para responder à questão. Na parede caiada se desenhava enorme o emblema azul da Virgem Maria. Ao centro do pátio ficava o caramanchão. Para quem não sabe, caramanchão é tipo uma varanda, um local que servia para não pegar sol, o caramanchão. Cheiroso do jasmineiro e dentro dele, no fresco e no sombrio do verde, a imagem de uma moça de vestido branco e pés nus, uma Nossa Senhora bonita e triste. Em redor do pátio, as classes vazias, mudas fechadas, o ruído dos passos crescia, ressoava pelos corredores, o terço da cintura da irmã tilintava, cheio de medalhas. E eu tinha medo. A irmã era velha, de olhar morto, fala incolor e surda. Parecia feita de papel pálido ou de linho engomado, semelhante à corneta que trazia a cabeça e que se agitava a cada movimento seu, como a arte. Parecia uma boneca de cera, uma figura, uma santa, só não parecia gente. Também não parecia gente a porteira seca, toda osso e nervo. Nem a outra irmã que passou silenciosa de cabeça baixa, sem um interesse, sem um olhar. Moça, jovem, só a Virgem Mãe adolescente do Caramanchão, e sendo de louço, tinha mais ar de vida e de humanidade que aquelas outras mulheres de carne junto de mim. Raquel de Queiroz, As Três Marias. O texto transcrito abre o romance As Três Marias, que apresenta a trajetória de vida de Maria Augusta, a Guto de 12 anos e a outra moça de 20, e de suas companheiras mais chegadas, Maria José e Maria da Glória. A história transcorre na década de 30, dividindo-se a ação das personagens entre o Ceará e o Rio de Janeiro. O capítulo inicial, do qual extraímos o excerto em estudo, focaliza o momento do ingresso de Guta no internato de um colégio de freira. Nas expressões usadas para descrever as duas freiras, a irmã velha de olhar morto fala em color, e surda, e a porteira seca toda osso e nervo, a autora realça por meio da caracterização física o seguinte aspecto psicológico: A, religiosidade; B, negatividade; C, sensibilidade; e D, fragilidade. Se a gente perceber bem, pessoal, a análise desse trecho, ele vai trazer uma descrição objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, né? Quando ele traz assim, a irmã era velha, de olhar morto, fala incolor e surda. Eu tenho uma descrição subjetiva quando eu digo olhar morto, né? Um olhar de tristeza. Fala incolor, quer dizer, aquela fala sem alegria, né? Sem entusiasmo. E surda, né? Quer dizer que ela não escutava e também não falava muito, né? Ficava todo o tempo ali no canto, sem se mencionar. E quando ela fala aqui da freira que fica com porteira, né, seca toda osso e nervo.
Nós temos aqui também outra descrição mais subjetiva. E aí essas descrições subjetivas vai trazer um valor de qualificação. Só que nesse caso nós temos uma qualificação negativa, né? Todas essas características são características, não, a gente nem pode dizer que pejorativa, mas sim que traz uma ideia de negatividade em relação à descrição das freiras. A gente percebe que elas não sorriam, que elas não comentavam com outras freiras no corredor, não falavam com as alunas, né? Aquele colégio de freiras surdas e mudas que só andavam nos corredores e vigiavam as estudantes. Então, através dessa descrição, desse trecho da Raquel de Queiroz, a gente percebe que esses qualificativos que foram dados às freiras, nessa descrição mais subjetiva, traz uma ideia de negatividade. Então, letra B. Aqui está a questão. Verão excessivo. Eu sei que uma andorinha não faz verão. Filosofou a andorinha de barriga branca. Está certo, mas agora nós somos tantas no beiral, que faz um calor terrível e eu não aguento mais. Com base na queixa da andorinha de barriga branca, reformule o provérbio: uma andorinha não faz verão. E aqui nesse momento vocês também vão colocar de forma pessoal, né? Vocês vão ter que modificar esse provérbio, uma andorinha não faz verão, e colocar outra ideia. E aqui no meu, eu coloquei assim, ó, andorinha sozinha não forma as estações, né? Quer dizer o quê? Que elas precisam da equipe de todas para poder trazer o verão, né? Aí a gente chama a atenção em relação desse provérbio, a força que a equipe tem, né? Você sozinho não faz nada, mas a equipe junta faz sim, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui com a sexta questão. No trecho seguinte, o presidente Tancredo Neves fez 2 operações cirúrgicas, uma no intestino, supostamente para resolver uma diverticulite aguda, outra em São Paulo, onde se concentrou a maior parte dos políticos para discutir a sucessão. Há uma imprecisão que dificulta a compreensão do sentido global do texto. Identifique-a e explique justificando. Bem, no momento, pessoal, a gente entende que o presidente Tancredo Neves vai fazer 2 operações cirúrgicas. E no nosso entendimento, operações cirúrgicas são no corpo. Só que no primeiro momento ele diz onde é, né, que é em relação à diverticulite aguda, porém no segundo há uma incoerência em relação à primeira ideia. Ele fala que essa operação aconteceu na cidade de São Paulo para discutir a sucessão. Então nós temos aí ideias de incoerência em relação à primeira oração, quando ele fala de operações cirúrgicas. Então a gente pode considerar aí que o trecho traz uma incoerência em relação à ideia passada e no primeiro momento há a representação dessa operação cirúrgica, porém no segundo momento essa operação foi uma operação política, né, para que ele escolhesse alguém que ficasse após o seu mandato. Então vocês identifiquem aí, né, a relação da incoerência textual, explicando em relação às operações cirúrgicas, no primeiro momento há a presença, né, a explicação dessa operação, porém no segundo momento não é uma operação cirúrgica no corpo, e sim uma operação em relação à política. Ok? Então vamos lá. Passando aqui para a sétima questão. Ui, passei demais. Vamos ler aqui o texto. Precisamos de um novo software para acessar o mundo. As soluções que serviam há 30 anos já não valem mais. Os jovens atuais não copiam nada, pelo contrário, são filhos da era pós-industrial e estão criando uma nova cultura. Os toques que foram dados pelo psicanalista lacaniano George Forbes durante a palestra Édipo, Adeus, o enfraquecimento do pai. Há uma nova ordem social no mundo. Muitos pais, educadores, psicanalistas, pensadores, todos ainda apresentam velhas soluções para novos problemas. Mas é o momento de observar as mudanças, de agir de acordo com elas. Forbes lembrou que antigamente o jovem reclamava por não ter liberdade de escolha. Hoje,
ele tem essa liberdade e se sente completamente perdido. O jovem moderno é diferente daquele da geração de 68, que levantava bandeiras e pregava planos de reforma da educação e da sociedade. A globalização provocou mudanças. Antes, as pessoas queriam pertencer a grandes corporações ou ter profissões reconhecidas. Não é mais uma honra ficar no mesmo emprego por mais de 5 anos. E acabou essa história de sujar a carteira. Termo usado para quem fica pouco tempo num só trabalho. A globalização pulverizou os ideais e exige de cada pessoa uma escolha meio angustiante. Será que realmente queremos o que desejamos? No lugar do papel contestador da geração de 68, temos hoje uma geração jovem que exibe fracasso escolar, menosprezo e desinteresse pelo saber orientado. O jovem não vê razão em se formar, em ser doutor, bússola da geração de seus pais. Vivemos uma vida que foi despadronizada. Somos passageiros, somos passageiros, somos passageiros de um novo mundo, acrescentou o psicanalista. E aí, o que foi que vocês acharam desse texto? Se identificaram em relação a essas tecnologias, as formas como elas atingem a nossa sociedade, a gente não ter certeza se realmente é aquele curso que a gente quer fazer, se eu sigo os conselhos da minha mãe, se eu sigo o que eu gosto de fazer, né? São muitas perguntas, principalmente agora na reta final do terceiro ano, né? A saída da escola e a entrada na universidade é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. E eu creio que vocês também estejam passando por isso. É importante, eu digo aqui para vocês, meus amores, que os nossos pais querem o nosso bem, é claro, porém, saber que a escolha que a gente vai fazer depende de nós. Não adianta a gente fazer aquele curso que meu pai queria fazer na época, porém não pôde porque tinha que trabalhar. E hoje ele quer que eu siga esse sonho dele. Mas será se é o mesmo sonho que você quer? Ou você quer tentar outra coisa? Tá bom? Então, onde vocês entrarem de cabeça num curso, sendo na universidade pública ou numa universidade particular, pensem direitinho, porque tudo há um desgaste. Da mesma forma que você pode se identificar com o curso, você também pode se decepcionar. Tá bom? Até mesmo, às vezes, quando a gente quer aquele curso, acha que é aquilo, e depois de 2 blocos a gente percebe que não era aquilo, que você não se identificou, tá bom? Então é interessante vocês estarem fazendo um teste vocacional, procurando, buscando informações sobre aquele curso que você se identifica, tá bom? E tentar conversar com os pais, né? Pai, mãe, eu me identifico mais com a área de exatas, então eu vou fazer arquitetura, engenharia civil, matemática. Mãe, eu prefiro a área da saúde, né? Eu vou tentar odontologia, enfermagem. A escolha é de vocês, tá? O curso quem vai fazer são vocês. Então é importante que vocês tenham 80% de certeza no que vocês querem, tá bom? E era isso que eu queria falar em relação a esse texto, que eu achei muito interessante, e a cara do terceiro ano. Então vamos lá, ó, letra A. Explica a relação entre a expressão enfraquecimento do pai, empregada pelo psicanalista do título de sua palestra, e o conteúdo apresentado pela autora, né? Isso quer dizer o quê? Que os nossos pais hoje já não são mais os nossos idealizadores. Antigamente, assim eu posso dizer o que aconteceu na minha família, né? A minha mãe se tornou professora porque a minha avó era professora. E naquele momento você só tinha 2 carreiras. Ou você ia para a licenciatura ou você ia para o direito. E aí a minha mãe terminou seguindo para a licenciatura. E por questões do destino, eu também terminei indo para a licenciatura. Cheguei a prestar o vestibular para a área da saúde, porém eu me identifiquei mais com a letras português, tá bom? Então esse enfraquecimento do pai quer dizer o quê? Que o jovem de hoje, da nova era pós-industrial, já não vê os pais como os idealizadores, né? Eles têm as suas próprias
as suas próprias vontades, né? Querem seguir os seus próprios caminhos. Letra B. O que quer dizer a expressão saber orientado, presente no último parágrafo do texto? O saber orientado quer dizer o quê? Que a gente tem que escutar orientações das pessoas mais velhas, né? De pessoas que já passaram por aquele momento que talvez você esteja passando e saber o que foi que aconteceu com eles, né? Em relação ao que eles escolheram. Letra C. A que se refere a palavra toques em? Os toques foram dados pelo psicanalista lacaniano George Forbes. Esses toques, pessoal, está no primeiro parágrafo, onde ele menciona assim, ó, precisamos de um novo software para acessar o mundo. As soluções que serviam há 30 anos já não valem mais, né? Hoje a gente já resolve de outra forma. São filhos da era pós-industrial e estão criando uma nova cultura, né? Essa cultura que os jovens, no caso vocês, estão transformando, né? As novas formas de se vestir, as novas formas de reivindicar os direitos, tão tal que se criou a União dos Estudantes, né? Em relação aí o grupo de estudantes universitários, né? Até então, algo que nunca existiu. E a Uni, ela é bem novinha, né? Eu creio que não tenha nem 20 anos. Então, é a nova forma como o jovem vê o mundo, né? Esses toques se refere a quê? Dicas, né? E conselhos para quem vive no mundo atual. E esses toques é o que a gente utiliza hoje em relação ao software. Porque a gente for chegar para nossa avó, para nossa mãe, perguntar o que é um software, ela não vai saber, né? E a gente vai ter que explicar toda essa questão, né? Algo que hoje nós sabemos. E nossos filhos vão saber muito mais do que a gente, tá bom? Então vamos lá, oitava questão. Diálogo ultra rápido. Eu queria propor-lhe uma troca de ideias. Deus me livre. No diálogo anterior, a personagem que responde, Deus me livre, cria um efeito de humor com o sentido implícito de sua frase fulminante. Continue a frase. Deus me livre, de modo que a personagem explicite o que estava implícito nesta fala. Né? Quer dizer o quê? Quando ela fala troca de ideias, ela levou para o lado do sentido figurado. Né? Ela não utilizou, aliás, o sentido figurado. Essa troca de ideia, ele queria dizer o quê? Conversar. E ela disse, não, Deus me livre, quer dizer o quê? Trocar a minha ideia com a sua não dá certo. Né? Então, o humor nessa pequena conversa está aí, né, na expressão troca de ideias, né, em relação, em vez dela ter entendido conversar, que é uma expressão coloquial, né, de troca de ideias, ela entendeu trocar a minha ideia pela outra, e isso ela não queria, tá bom? Então, meus amores, a gente vai ficar por aqui, finalizamos aí a correção. Espero que vocês tenham gostado e tenham acompanhado, tá? E na próxima aula vocês visualizem, talvez seja também gravada, mas isso eu via WhatsApp, tá bom? Um cheiro e um abraço.